Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa videoaula de matemática do nono ano, certo? A gente vai ver hoje o capítulo 3 sobre radiciação na página 158. Se vocês quiserem acompanhar o livro pelo livro de vocês, vai ser válido, viu? Então fica a critério de vocês. Se quiserem prestar atenção, depois estudar pelo livro, pode ser também. A gente já começou a ver, antes de começar a quarentena, esse capítulo 3, certo? Mas como já se passaram vários dias, desde o último dia da nossa aula presencial, então eu acredito que seja melhor a gente fazer uma espécie de recapitulação do que a gente viu no capítulo 3. Então por isso que a gente vai começar pelo início, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é destacar os elementos de uma radiciação, certo? Vamos verificar o que significa cada elementozinho. Para começar, esse símbolo aqui, a gente chama ele de radical, certo? Esse número 2, a gente chama ele de índice. Esse 16, a gente chama ele de radicando, certo? E o resultado dessa operação, a gente diz que é a raiz, certo? Radical, índice, radicando, e o resultado é a raiz. Vamos olhar agora somente para o índice de uma raiz. Se esse índice for 2, a gente chama ela de raiz quadrada. Só que a raiz quadrada, tanto faz aparecer o 2 como não aparecer. Se não aparecer, está subentendido que aqui tem um número 2 nesse índice, certo? Se o índice for 3, a gente chama de raiz cúbica. Se o índice for 4, chama de raiz quarta. Se o índice for 5, raiz quinta, e assim sucessivamente. Então, esse número no índice, a gente pode dizer que é um número n, um número natural qualquer, certo? Aí por isso que a gente chama de raiz enésima. É como se aqui fosse o caso geral de uma radiciação, em que eu tenho a raiz enésima de um número A, ela tem que ser igual a um número B, certo? Para a gente resolver essa radiciação para descobrir o valor do B, basta a gente usar esse seguinte esquema, que para a gente achar o valor desse B, ele tem que ser um número em que elevado a esse número n, ele tem que ser igual a esse número A, certo? Então, eu tenho aqui uma radiciação, eu tenho que pegar esse número e elevar ele ao índice n para dar o valor A. Por exemplo, se eu quero saber quanto é a raiz quadrada do número 16, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um número em que, quando eu elevar ele a 2, ele tem que ser igual a 16, porque o índice é 2. Então, esse número seria o 4, né? Porque 4 elevado a 2 é igual a 16. Se eu quero saber quanto é a raiz cúbica de 27, então a mesma coisa, eu tenho que achar um número em que, elevado a 3, ele tem que ser igual a 27. Então, esse número seria o 3, né? Por quê? Porque 3 elevado a 3 é igual a 27. Mesma coisa com a raiz quarta. Que número eu tenho que elevar a 4 para ser igual a 16? Que número seria esse? Seria o 2, né? Por quê? 2 elevado a 4 é igual a 16. Não é isso? E tenham muito cuidado, pessoal, que é um erro que os alunos cometem muito. Até por falta de atenção mesmo. Que é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 4, não vamos dizer que 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 vezes 4 não, viu? Porque 2 vezes 4 é a mesma coisa que 8. E 2 elevado a 4, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que seria 16, um resultado completamente diferente. Então tenham cuidado com isso. Agora a gente vai ver alguns casos que a gente vai considerar para fazer o cálculo dessa raiz enésima, certo? Primeiro caso diz o seguinte, ó, se esse índice n
ele for um número par, e esse número A ele for um número positivo, então o resultado dessa raiz, que no caso é o B, ele também vai ser um número positivo, certo? Se aqui for par e aqui for um número positivo, então esse resultado também vai ser um número positivo. Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 144, é 12, né? Porque 12 elevado a 2 é igual a 144. Então eu tenho aqui, ó, número par, o índice par. Esse número aqui é positivo, o número do radicando, e o resultado da raiz também é positiva. Certo? Vamos ver agora o segundo caso, que diz o seguinte: se esse índice n ele for um número par e o radicando A for um número negativo, então quer dizer que o resultado dessa raiz, ela na verdade não existe no conjunto dos números reais, certo? Se n for par e o A for negativo, não existe nos números reais. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 25. Aqui é par e aqui é negativo. Então, ó, não existe nos números reais, certo? E o terceiro caso: se o n for um número ímpar e o radicando A for um número real, então quer dizer que o resultado dessa raiz, o valor do B, ele também vai ser um número real, certo? Se o A for positivo, o resultado vai ser positivo. Se o A for negativo, o resultado vai ser negativo, certo? E isso se o n for ímpar, certo? Por exemplo, tem uma raiz cúbica de 64, índice ímpar, radicando um número positivo, então quer dizer que o resultado vai ser positivo. Mas aí vocês podem agora estar com dúvida, por que no segundo caso o radicando negativo não existe e no terceiro caso o radicando negativo existe? Isso é justamente por causa do índice. Se o índice for par, quer dizer que não existe. Se o índice for ímpar, existe, é negativo, certo? Mas na prática, por que isso é verdade? Vamos ver esse exemplo aí, ó. Eu tenho aqui o índice ímpar e o radicando negativo. E é igual, vamos verificar por que é igual a menos 2. Vamos ver, ó. Menos 2 elevado a 5 é como se fosse o menos 2 multiplicado 5 vezes, né? Então o resultado dessa multiplicação dá 32. Só que fazendo o jogo do sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais e mais com menos dá menos, ó, deu justamente o menos 32, que é o resultado desse radicando, certo? Quer dizer que está ok. Só que agora vamos ver o segundo caso. Se eu tenho agora a raiz quadrada de menos 25, ó, observem que o índice é par. Mas será que esse resultado vai ser 5? Vamos ver. 5 elevado a 2 é igual a quê? 5 vezes 5, que é igual a 25. Mais com mais continua sendo mais. E aqui era para ser negativo, então quer dizer que o 5 não dá certo. Então vamos testar com menos 5, ver se dá certo. Ó. Menos 5 elevado a 2 ó, é igual a menos 5 vezes menos 5. Aí 5 vezes 5 dá 25, ok. E menos com menos dá mais. Só que novamente era para aparecer menos. Só que também não dá certo. Certo? Então vocês observaram que se eu pegar o 5 ou menos 5, sempre o resultado daqui vai ser positivo. Se dá positivo, ó, não tem como esse valor do radicando ficar negativo. Certo? Então por isso que não existe. Certo? Então vamos fazer um resumo do que a gente acabou de falar. Índice ímpar, radicando positivo, o resultado vai ser positivo. Índice ímpar, radicando negativo, o resultado vai ser negativo. Índice par, radicando sendo positivo, o resultado vai ser positivo. Índice par, radicando sendo negativo, quer dizer que não existe nos números reais. E é isso, pessoal. Eu vou mandar uma lista de exercício para o WhatsApp, aí vocês dêem uma olhada, que nas aulas posteriores a gente tenta fazer as questões que vocês ficarem em dúvida, viu? Então, até mais.